18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você, Cid Soares. Salve! Começando aí mais uma semana. Mais uma semana. E contamos com você também, a gente até às 19 horas. Vamos começar mais um programa 18 horas. Lembrando aí sempre, hein, que você pode participar, interagir com a gente aqui no programa 18 horas. É só mandar aí um WhatsApp, hein? Um zap, que é o 94887592. É 9, né? 994887592. Uma mensagem de texto aí, uma foto, né? Um close-up, Cid Soares, não é isso? A sua mensagem de texto vai sair aqui no 18 uma horas. Chapa, Cid. Exatamente, manda aí, né? Nosso WhatsApp, repetindo, é o 99488-7592. É bem facinho. Participe. Né? 18 horas. Olha só, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Gasolina tem novo aumento em Manaus e chega a R$ 6,59. Governador de Roraima é caçado por distribuir cesta básica na campanha eleitoral. Em 4 anos, 2.000 policiais são afastados das ruas por problemas de saúde mental. SAMU já fez este ano mais de 8.000 atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito. Agora são 6 horas e 2 minutos. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. A partir de agora até às 7 da noite, você conferindo os destaques do dia. No ar, em mais uma edição, todas 18 horas. Hoje é segunda-feira, 14 de agosto, o ano é 2023. No ar, 18 horas. Olha aí, Cid Soares, começamos assim, o preço da gasolina, o gás, né, que a gente abastece, não para de subir nos postos aqui em Manaus, mesmo após a Polícia Federal fazer aquela operação contra a combinação de preço do cartel. Lembra, Cid Soares? É claro, né? Como é que esquece? Já tem posto vendendo aí o litro da gasolina comum por até R$ 6,59. Voltou aquele velho preço, né? Um aumento aí de 30 centavos em relação ao preço que vinha sendo praticado até este final de semana por praticamente todos os postos de Manaus. Olha só, esse reajuste ainda não chegou, inclusive, aí a todos os postos. Tem alguns, que eu não sei aonde, mas tudo bem, que ainda estão com preços antigos de R$ 6,29. O repórter André Meirelles talvez saiba. Tem mais informações aí pra gente sobre esse novo reajuste, sobre esse assunto dos combustíveis. Noite, André, tudo bem aí? Qual é aí a justificativa? Você sabe onde tem algum posto? E tem justificativa para isso? Tem, aí, André, boa noite. Muito boa noite, Cid, boa noite, Carlão, boa noite a todos os nossos ouvintes aqui da Rádio Mix 100.7. Olha, o preço da gasolina aí, comum, né, em Manaus, está variando esse valor entre R$ 6,29, que é o valor atual que os condutores, motoristas estão acostumados a ver nesses últimos tempos, entre R$ 6,29 e agora R$ 6,59. Também há uma publicação nas redes sociais que falam que estão praticando o preço de R$ 6,99, porém nas nossas pesquisas e apurações a gente não conseguiu encontrar em qual posto de combustível aqui em Manaus tem esse valor de R$ 6,99 que está sendo comentado nas redes sociais. Inclusive, se você está ouvindo nesse momento, né, os condutores de carro, mandar aqui o pode WhatsApp mandar o WhatsApp aí falando se você viu aí quanto é que tá o preço do combustível aí, melhor, preço da gasolina onde você está passando nesse momento, mas até então a pesquisa que a gente fez varia entre R$ 6,29 e R$ 6,59, ou seja, já houve então esse aumento aí que a gente observa de 30 centavos e por isso eu entrei em contato com o Instituto de Defesa do Consumidor, PROCON aqui do Amazonas, para ver sobre esses valores que estão sendo praticados em vários postos aqui da capital. E o diretor-presidente, o Jalil Frache, ele detalhou sobre essa situação e é isso que a gente vai ouvir agora.
de 30 centavos da gasolina. Nós teremos também esse movimento, não de 30 centavos, acredito, mas teremos um movimento no diesel, até pela questão da paridade internacional da Petrobras, ainda que nós tenhamos aqui no Amazonas uma refinaria privatizada que por si só já ocasiona uma precificação diferente. O impacto nacional no preço final do produto reflete sim no estado do Amazonas, principalmente quando a gente está falando de reajustes e não de diminuições. Então é uma preocupação não só do PROCON, como de um modo em geral, de todos aqueles que atuam nessa fiscalização, para garantir que a população ela não seja ainda mais prejudicada, hein? Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu aí a fala do diretor-presidente do PROCON aqui no Amazonas, Jalil Frache, e a refinaria da Amazônia, a REAM, que está instalada aqui na capital, ainda não fez um anúncio oficial, né, sobre esse aumento de 30 centavos nos preços da gasolina para as distribuidoras, como contou aí Jalil Frache. O diretor do PROCON reforçou que será feito nos próximos dias uma fiscalização para saber o porquê dessa prática. Quer ver? Vamos ouvir aí. Em virtude do aumento, o PROCON voltará a intensificar as fiscalizações, lembrando que não só as fiscalizações já ocorrem de forma rotineira, como nós demos início no mês passado à Operação Cartel Zero, em parceria com a Polícia Federal. É certo que outras operações virão, já está sendo tudo estudado e articulado para que a gente continue esse trabalho que traga benefícios a longo prazo à população amazonense. Tendo em vista os movimentos nacionais e internacionais, houve uma oscilação no preço do combustível no refino, no que corresponde aí o reajuste que nós estamos lidando no preço bomba. Mas é claro que de forma objetiva o PROCON continuará as suas buscas, continuará as suas fiscalizações a fim de averiguar aqueles que realmente receberam o aumento e estão repassando ao consumidor e aqueles que estão aumentando sem ter recebido qualquer que seja aumento, a fim de desequilibrar essa cadeia de consumo. Você está ouvindo 18 horas. Ouviu aí o diretor-presidente do PROCON aqui no Amazonas, o Jalil Frache, falando aí sobre essa situação. Se você aí, condutor, né, motorista, está nos ouvindo nesse momento, já aí flagrou algum aumento de preço, você pode mandar também aqui para o nosso WhatsApp, dizer qual o endereço, qual o local que você está passando aí, onde é que é esse local que já tem esse novo valor. Até então era R$ 6,29, já passou desse valor, você pode comentar aqui com a gente. E é isso mesmo que a gente vai falar agora, como é que fica aí os consumidores, os motoristas. Inclusive entramos em contato com o motorista de aplicativo, exatamente, o Flávio Duarte, ele que trabalha diariamente nos aplicativos de transportes, né, particulares, e contou aí qual a opinião dele sobre esse aumento. Vamos ouvir. Qual a dificuldade que agora, a partir de agora, tanto o motorista quanto o passageiro vão ter em obter corridas? Os motoristas não vão ser mais todos os horários que vão estar na rua, porque devido ao custo, fora horários de pico, de alta demanda, o custo por quilômetro aumenta. E as corridas ainda estão nos valores que não tem reajuste. E os passageiros vão ficar mais tempo do que já estão na espera de corridas. Vai voltar de novo aquela velha briga, aceita, cancela, aceita, cancela, aceita, cancela. Justamente, principalmente quando pega trânsito. Que parado ou não, o consumo está aumentando. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu aí Flávio Duarte, que ele é motorista de aplicativo, inclusive também ouve aqui a Rádio Mix. E aí, com isso a gente consegue, né, Cid Carlão, ver aí que o aumento da gasolina já cria um problema, né? Um problema vai levando ao outro e acaba afetando não só condutores, como também passageiros, né? Como, por exemplo, contou aí o motorista de aplicativo, né? Ele trabalha e quem é que solicita aí as corridas de aplicativo, que são os passageiros, vão ter essa dificuldade, segundo ele, de os motoristas acabarem não de estar trabalhando o dia inteiro, e aí vai acabar aquele problema de ter aquela demora de solicitação de carros por aplicativos, e vai demorar bastante, segundo ele, né? A gente também conseguiu conversar com o vereador Rodrigo Guedes, né? Ele falou com a nossa equipe e disse que está buscando também uma forma aí de reaver essa situação. Vamos ouvir o vereador Rodrigo Guedes.
Mais uma vez o cartel da gasolina, ele dá as regras aqui na cidade de Manaus e a gente fica simplesmente sem ter o que fazer, porque quem pode ter o dever e o poder de agir são os órgãos de defesa do consumidor, e aí a gente não consegue compreender como que eles fazem tudo isso, ou consegue, né? E fica por isso mesmo, como se não tivesse resposta nenhuma. Eu não estou querendo aqui colocar nenhuma afirmação ou suposição, né? Fazer nenhuma acusação. Mas eles dão as regras, eles dão as normas aqui, eles ditam o que vai acontecer na cidade e fica por isso mesmo. Não tem sequer uma ação contundente para se evitar isso. Não tem uma resposta para a sociedade. E a sociedade fica desacreditada. Então eu estou aqui tentando, via Brasília, via Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, alguma coisa, porque eu não, repito, não quero julgar ninguém, não julgo ninguém, mas aqui eles fazem, acontecem e ninguém faz nada. É melhor dar a chave da cidade para eles, né? Porque são muito poderosos, são influentes. O único estado do Brasil, a única cidade que todos os preços são iguais há décadas, e fica por isso mesmo. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu a fala aí do vereador Rodrigo Guedes falando sobre essa situação aí do preço, né? O aumento do valor do preço da gasolina, e também vai haver preço não só da gasolina, mas também do diesel. E a gente vai ficar, né, Cid, Carlão, aguardando aí os próximos passos. Aguardando, Estamos no aguardo, André, esperando aí que você traga mais informações sobre esse assunto. E ainda sobre esse assunto, é o que temos para hoje aí, né, André? É uma boa noite, valeu. Boa noite. Olha só, dando sequência ainda sobre esse aumento da gasolina, nós tivemos a participação de vários ouvintes aqui pelo WhatsApp, ok? Inclusive você pode mandar a sua também no 994887592, ok? Olha só, por exemplo, o Miguel Lemos do Alvorada, ele diz que esse aumento só mostra que Manaus é uma cidade sem lei, nem a Polícia Federal dá jeito, e por isso Manaus tem hoje a gasolina mais cara do país, Cid. Não dá nem pra discutir, né? Porque a gente sabe que é verdade. O Carlão, deixa eu chegar logo aqui teve aqui um acidente agora. Sim. Então mandaram também pelo WhatsApp, o Washington Rebelo informa que um acidente com danos graves na Avenida Coronel Teixeira, em frente à Avenida Laguna. E a Socorro Cavalcante da Chapada diz que R$ 6,59 pelo litro da gasolina é um absurdo. É um crime contra a economia popular. Tem mais. Diego Sá, do Distrito Industrial, diz que já perdeu, inclusive, a esperança que essa roubalheira nunca vai mudar, ele acha. Perdeu a esperança, vai continuar. E tem ouvinte culpando o governo Lula. Faz o L, diz a Maria Fernanda lá do Parque 10. 6h14, continue participando. Você mande aí um áudio, uma mensagem para o 92994887592, que nós vamos colocar você aí no ar em evidência, não é isso, Cid? Participe. Exato. 6h14. 6h14, vamos embora. 18 horas. Olha só aí, a Polícia Federal, ela deflagrou mais uma operação contra garimpo ilegal e outros crimes, agora no Pico da Neblina, no Amazonas. ICMBio e FUNAI também participam da ação. A Operação Yamirim ocorre até amanhã, dia 15, portanto, no Parque Nacional Pico da Neblina, no interior do Amazonas. O objetivo dessa operação é supervisionar a presença de moradores em áreas protegidas, detectar focos de desmatamento, abordar condutores em busca de indícios de utensílios ou equipamentos de garimpo, além de cartografar e eliminar estruturas situadas nos locais irregulares. Olha, os agentes também visitam as comunidades na terra indígena do Balaio. A Polícia Federal também tem conduzido verificações detalhadas e análises de denúncias, com o propósito de reprimir atividades ilegais de caça que são prejudiciais à fauna local. Agora 6h15, você no melhor Mix do Brasil. Mix.
Olha, o Ministério Público do Amazonas investiga a denúncia de irregularidades e influência de políticos em escolha de servidores em contrato da Amazonprev, olha só, com a ADESAN, Cid. O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção apoia a atuação do Ministério Público e lembra que interferência política no serviço público é ilegal. Vamos aos detalhes com a repórter Odineia Araújo. A investigação do Ministério Público do Amazonas foi aberta após denúncia de irregularidade na execução do contrato de gestão 01/2019, firmado pela Fundação Amazonprev, gestora de Previdência do Estado, com a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico e Social, antiga ADES, atual ADESAN. Conforme a denúncia, o contrato previa 80 servidores para os quadros da Amazonprev, mas apenas 20 executam de fato alguma função. Para o presidente do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, Carlos Santiago, a investigação do Ministério Público é louvável. A administração pública tem que obedecer os princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade, da transparência, da moralidade e, claro, da eficácia. Quando alguém age contra os princípios da administração pública, cabe ao Ministério Público agir com firmeza para saber o que de fato está acontecendo. Além disso, segundo a denúncia enviada ao Ministério Público, o deputado federal Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, teria influência na escolha dos servidores e na celebração de contratos na ADESAN com a Amazonprev. Para o advogado Carlos Santiago, do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção, a interferência política jamais deve ocorrer na contratação do serviço público. Quem deve trabalhar no serviço público é quem fez concurso público. Quem deve trabalhar no serviço público é aquele que passou um processo seletivo por mérito e não por uma indicação política. A sociedade espera que o Ministério Público chegue e avalie de fato o contrato realizado. O Ministério Público solicitou a relação nominal de todos os empregados, servidores ou terceirizados e seus registros de frequências. O 18 Horas tentou ouvir o deputado federal Capitão Alberto Neto, a Amazonprev e a ADESAN, mas até o fechamento da reportagem nenhum deles enviou resposta. Também tentamos ouvir o Ministério Público, mas a promotora de justiça Clei Barbosa Martins, responsável pela investigação, informou que prefere não se pronunciar sobre o caso devido à investigação ainda estar em curso. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. São 6h19 e a entrada do Complexo Viário Ministro Roberto Campos, que liga as avenidas João Valério e São Jorge, no bairro Chapada, zona centro-sul, permanece interditada desde o último sábado. Atenção, após uma carreta ficar presa no limitador de altura, Cid. É um absurdo, né? Mesmo com a sinalização indicando o limite de altura, 4 metros para veículos, é recorrente no local os acidentes com caminhões e carretas. Aliás, aquele troço ali dá muito problema, hein? A repórter Nathalie Moraes conversou aí com o vice-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e traz atualizações no trânsito do local. Vamos conferir, Nathalie. A passagem subterrânea do Complexo Viário Ministro Roberto Campos, no sentido Avenida João Valério, em direção a Constantino Nério e bairro São Jorge, foi interditada por tempo indeterminado para veículos de grande porte. Essa interdição acontece após mais uma carreta colidir com o delimitador de altura interno na passagem de nível. O acidente aconteceu no último sábado. Técnicos do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana e da Companhia de Gás aqui do Amazonas estiveram no local para avaliar a estrutura e constataram que ela foi comprometida com o acidente. Segundo o vice-presidente do Instituto Municipal de Trânsito, Edson Leda, todas as medidas necessárias para garantir a fluidez do trânsito enquanto as obras de reparo acontecem no local estão sendo tomadas. No sábado foi identificado a colisão de um veículo com o último delimitador de altura no complexo Jorge Campos,
e nós imediatamente deslocamos a equipe de trânsito para fazer a avaliação. Juntamente com a equipe de operação, ficou definido que nós iríamos fazer uma interdição parcial no trecho para evitar que veículos trafeguem, veículos acima de 4 metros trafeguem por debaixo do viaduto, evitando uma nova colisão. Porém, os veículos pequenos, de até 4 metros de altura, não serão desviados. Apenas os veículos acima dessa altura serão desviados para Constantino Neri para que possam fazer o retorno por debaixo da Ponte dos Bilhares e assim tenham acesso à Avenida São Jorge. A interdição será por tempo indeterminado até que a CIGAI, juntamente com o IMMU e CEMIF, determinem um prazo para que seja feito esse reparo, e assim nós estaremos liberando totalmente o viaduto para a passagem dos veículos. Em fevereiro deste ano, a mesma passagem subterrânea foi interditada, quando outra carreta colidiu com o mesmo delimitador de altura. Segundo o vice-presidente do IMU, mesmo com a sinalização indicando o limite de altura de 4 metros para veículos grandes, alguns motoristas insistem em passar pelo local mesmo assim. Que no último acidente que aconteceu aqui, nós conseguimos identificar a empresa responsável, nós responsabilizamos, notificamos eles e eles fizeram o reparo. Não saiu, quero deixar bem claro que não saiu um centavo dos cofres públicos para fazer o reparo dessa estrutura. Porém, quando a empresa colocou aqui, os engenheiros do IMMU fizeram uma vistoria e perceberam que estava numa altura acima da que estava na trave anterior, que é idêntica à que está lá dentro. Então aqui fora era 4 metros e 5 centímetros e lá dentro também 4 metros e 5 centímetros. Essa daqui está 20 centímetros a mais. Então assim, o caminhão passa aqui, só quando chega lá embaixo ele engatou. Só que a sinalização que nós tínhamos aqui, que foi arrancada nesse último acidente de sábado, ela dizia que era 4 metros e 5 de altura. Então a gente pede que o condutor esteja atento. Primeiro, conheça o seu veículo, a altura máxima permitida, e para que evite esse tipo de acidente. Durante a interdição, os condutores poderão seguir pela alça direita e acessar a Avenida Constantino Neri. Depois, acessar o retorno no Parque dos Bilhares e retornar à Avenida Constantino Neri ou a entrada do bairro do São Jorge. Os agentes de trânsito estão no local orientando os motoristas que trafegam pela área. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 23 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, no ar, 18 horas até as 7 da noite. Os destaques do dia para você. Olha só, hein? O deputado federal Amon Mandel, do Cidadania, lançou o primeiro edital participativo de emendas parlamentares do Amazonas. Serão destinados 10 milhões de reais para entidades públicas e privadas sem fins lucrativos, Cid. Só lembrando, Amon Mandel, né, para falar sobre como é que vai funcionar esse novo sistema, vamos chamar nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Boa noite, Cadu. Então, essa é uma ação inédita aqui no Amazonas. Alô, Cadu? Alô, Cadu. Oi, agora sim. Agora. Respondendo sua pergunta, Cid, no Amazonas sim, é inédito, viu? No Brasil não. Cid Soares, meu querido, vamos explicar isso direitinho. Boa noite pra você, primeiramente. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Cid Soares, o deputado Amon Mandel. Amon Mandel ou Amon Mandel? Mandel. Esqueci de novo, hein? Mandel, pronto. Ele trouxe pro Amazonas essa iniciativa de criar uma consulta popular para ajudá-lo a escolher para onde vão os recursos públicos que ele tem direito de encaminhar esse ano. Essa é a estratégia comum é muito comum essa ação entre parlamentares, principalmente de centro-esquerda, de esquerda, em todo o país, tá? Principalmente nos estados do Nordeste, isso é muito usado. Aquele deputado Túlio Gadelha, do Partido Rede, do estado de Pernambuco, no ano passado ele também fez esse edital participativo e tal, deu muito certo. Então a Amon está trazendo essa estratégia
para ajudá-lo a escolher de uma forma mais, com apoio da população, né, o encaminhamento desses recursos por meio de emenda. Então ele lançou esse edital, o nome é Edital Participativo, que está valendo desde a última sexta-feira passada, para eleger as prefeituras, as secretarias municipais, as entidades, as instituições de ensino, os hospitais filantrópicos que vão ser contemplados com as emendas parlamentares. O valor aí é de 10 milhões de reais ao todo esse ano que ele vai ser encaminhado, ele vai ser indicado, o valor só vai ser pago no ano que vem. Então todas as entidades, essas entidades que eu falei aí, secretarias, prefeituras, enfim, elas podem já se inscrever, apresentar um projeto bem feito, com viabilidade técnica, orçamentária, e aí o projeto vai passar pelo crivo do comitê de seleção que foi criado, formado aí por professores, especialistas, enfim, justamente para esse projeto do edital participativo. Tem um comitê próprio para analisar esses projetos. E após essa peneira, digamos assim, o projeto candidato aí, ele passa pela votação do público pelo aplicativo Buracômetro, que é outra iniciativa de inovação do deputado Amon Mandel. Puxado, hein, Cid e Carlão? Não sei se vai ter gente com coragem, porque o Amon Mandel, ele puxa, né? O homem é criterioso, rigoroso, né? Exatamente. Agora, o deputado, ele mandou um áudio para a gente explicando mais detalhadamente esse processo de seleção, que, como eu falei, é bastante rigoroso, porém necessário, né, gente? Então, vamos ouvir. A intenção ao criar um edital participativo para a destinação das emendas parlamentares é abrir, pela primeira vez na história da Bancada Federal do Amazonas, para a votação popular, a escolha ali de quais serão os projetos contemplados pelo mandato. Para que esses projetos serem votados, no entanto, eles vão passar por uma curadoria de especialistas da Universidade Federal do Amazonas, da Universidade do Estado do Amazonas e assim por diante, que nós convidamos ali para participar desse estudo, onde nós vamos ali indicar ponto a ponto dos projetos que não tiverem ali uma viabilidade declarada pela equipe que vai fazer esse estudo, ponto a ponto o que nós consideramos inviável. Nós calculamos ali que o Amazonas perdeu nos últimos 4 anos quase 250 milhões de reais por conta de emendas parlamentares indicadas pelos deputados federais que provavelmente não fizeram esse tipo de estudo. Da mesma forma, é importante ali nós frisarmos quanto à questão da transparência nesse edital. Nós abrimos ali, semelhante a como se faz no processo eleitoral brasileiro, um período para que os interessados em concorrer nesse edital possam ali submeter, mediante comunicado à nossa equipe, o seu interesse em participar ali do nosso evento para a abertura, para que a gente torne ali o código do buracômetro aberto ou semiaberto nessa parte ali no que diz respeito à votação popular das emendas. E aí a gente traz uma transparência maior para mostrar para as pessoas que de fato foi uma votação popular, não teve ali uma manipulação nos votos e assim por diante. 18 horas. Também ouvimos aí o deputado federal Amon Mandel, que é do Cidadania, que lançou um edital participativo com emendas parlamentares aí, né, Cadu, favorecendo entidades, né? Isso é interessante, e ele, como você falou, bem criterioso no processo, né, Cadu? A minha preocupação é com relação às entidades interessadas, né? Vão ter que fazer um outro expediente. Porque, na verdade, o Carlão e Cid, as prefeituras, as secretarias, entidades, instituições, elas estão meio que mal acostumadas, assim, abre aspas, sabe? Porque elas vão lá, às vezes vem aqui em Brasília, no gabinete do parlamentar, conversa com o parlamentar, olha, a gente está precisando disso, daquilo. Aí eles encaminham só um ofício. Aí sem um estudo técnico, um estudo de demanda, uma análise mais criteriosa. A gente quer fazer um projeto, abrir uma ala, uma UTI, a gente quer fazer uma enfermaria e tal, mas não tem uma especificação de valor, de orçamento, de viabilização de técnicos, de profissionais, e aí, mas mesmo assim entregam ao parlamentar e o parlamentar repassa para o governo e aí o governo não paga.
né? Porque não há um estudo de viabilidade, foi o que o Amon falou. Mais de 50% das emendas nos últimos anos não passaram por falta de um estudo técnico. Então agora, quem quiser participar aí desse edital participativo aí do Amon Mandel, vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que analisar um pouco mais, fazer um estudo de viabilidade financeira, viabilidade técnica, né? Viabilidade de pessoal, para ver se o projeto passa por esse comitê e aí vai ser submetido à votação popular. Isso qualifica o processo de escolha, sabe, gente? Isso daí é muito importante para o Amazonas, porque coloca o Estado, essas instituições, num outro patamar técnico. Isso aí que é muito positivo. Cid Carlão. Ei, Cadu, olha só, tem deputado federal do Amazonas, é claro, questionando que somos os principais interessados, o governo, porque a BR-319 ficou de fora do novo PAC, lançado essa semana passada pelo presidente Lula. Cadu, será que somos nós só os únicos interessados nesse processo aí? Conta pra gente aí detalhes sobre esse assunto, Cadu. Ô Carlão, logo após o anúncio das obras do PAC na sexta-feira lá no Rio de Janeiro, pelo presidente Lula, o deputado Fausto Júnior ele encaminhou imediatamente à Casa Civil do governo Lula um ofício questionando sobre os motivos que levaram o governo a tirar as obras daquele trecho do meio da BR-319 dessas obras do PAC, né? Essas obras aí que são muito requisitadas, são uma demanda de muitos anos, né? Elas foram solicitadas pelo governo e também pela bancada do Amazonas. Então foram um pedido exclusivo do governo e da bancada para o governo Lula. Então por que o governo Lula negou? Não quis que essas obras fossem contempladas. Então tem alguém aí que botou a mão pesada, né? E tem muita gente especulando que seja a ministra Marina Silva, que pôs a mão pesada dela de ministra e colocou um break aí na continuidade dessas obras, o que foi muito ruim. Então eu estou aqui com o pedido, que é um requerimento de indicação do deputado Fausto Júnior ao governo federal, né, ele questionando por que a BR-319 não está entre as prioridades do governo para as obras de transporte eficiente e sustentável, infraestrutura social inclusiva. Até porque, segundo ele aqui no pedido, ele está dizendo que o governo fez vários estudos, né, em março de 2023, o governo afirmou que o novo plano de investimentos do governo federal destravaria obras em todo o país e pontuou que o objetivo era envolver estados e municípios em uma grande retomada da economia, com geração de empregos e melhoria da infraestrutura do Brasil. Então ele relembrou esses pontos, as afirmações feitas pelo presidente, os posicionamentos políticos feitos pelo presidente, e agora, no momento crucial, ele não inclui a BR-319 entre as obras do PAC. Então esse é um ponto que realmente ele questiona, e agora, não só ele, o deputado Fausto, mas todos nós estamos aguardando esse posicionamento. Outro que o parlamentar que pediu opinião, que perguntou, que lamenta, na verdade, a não inclusão da BR-319 entre as obras do PAC, foi o deputado Átila Lins. Ele publicou nas redes sociais o seguinte: mesmo reconhecendo esse investimento, não deixou de ser frustrante ver a BR-319 fora. Então, continuaremos isolados do restante do país por quantos anos mais? Fecha aspas. Então significa que o Átila Lins, que é o decano da Câmara, ele é o cara que mais entende, mais abre e fecha portas lá nos ministérios, nem ele tá sabendo, ele não sabe por que isso aconteceu. Então imagina nós, pequenos mortais, né? Cid Carlão. Valeu, Cadu, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no 18 horas, amanhã tem mais, não é isso? Boa noite. Abraço, gente, tchau. Um abraço, 6h34, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e por 4 votos, o governador Antônio Denário, do Partido Progressista, teve o mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima na manhã desta segunda-feira. A cassação foi por ele ter distribuído cestas básicas no período eleitoral de 2022. E com a decisão, o governador deverá deixar o cargo para a realização de novas eleições assim que for publicado o acórdão do julgamento. No julgamento, votaram a favor da cassação os juízes Felipe Bousada, relator do processo, juíza Joana Sarmento, desembargadora Tânia Vasconcelos e a presidente da corte, Elaine Bianchi. Os juízes Francisco Guimarães, Ataliba de Albuquerque e Luiz Alberto
votaram contra. A decisão ainda cabe recurso. Olha só, uma explosão em uma embarcação ancorada no porto de Manaus, da Manaus Moderna, na última sexta-feira, deixou 2 mortos e outras 6 pessoas feridas. Dessas vítimas, 2 pessoas seguem internadas em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas confirmou que a explosão na embarcação Itapuranga 3 foi causada por um vazamento de combustível na casa de máquinas da embarcação. A repórter Nathalie Moraes conversou com a assessora jurídica da empresa proprietária do navio e traz os detalhes do acidente. Confira. A explosão de um barco que deixou 2 mortos e 5 pessoas feridas no porto da Manaus Moderna, no centro aqui da capital, foi causada por um vazamento de combustível na casa de máquinas da embarcação, segundo investigações da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas. O acidente aconteceu na tarde da última sexta-feira. Segundo a administração do porto de Manaus, era por volta de 2 da tarde e os trabalhadores estavam lavando o tanque do barco quando houve uma explosão no porão da embarcação. 3 pessoas estavam no local. Dessas, uma morreu a caminho do hospital e outra em uma unidade de saúde. Inicialmente, a suspeita era de que uma botija de gás tivesse causado a explosão. Mas durante a perícia, foi verificado que após o vazamento de combustível, houve um curto-circuito em uma caixa de iluminação na caixa de máquina da embarcação, o que acabou ocasionando a explosão. A assessora jurídica do navio Itapuranga 3, a advogada Mila Veloso, afirmou na manhã desta segunda-feira que as vítimas mortas não eram funcionárias do navio e afirmou que a tragédia aconteceu durante o serviço de limpeza do tanque, que era de responsabilidade de profissionais terceirizados. O tipo de serviço de limpeza é um serviço tradicional comum de praxe de todas as embarcações, desde pequeno porte a de grande porte. No caso do navio Itapuranga, foi contratada uma empresa terceirizada para a prestação desses serviços de limpeza. Ocorre que no dia 11/8/2023, por volta das 14 horas, ocorreu a situação, infelizmente. Bom, mas a empresa, inclusive, que prestava os serviços para o navio, eles haviam feito semanas antes o mesmo serviço para algumas empresas, algumas embarcações do Alto Rio Solimões. Infelizmente, também as vítimas que morreram e foram a óbito eram pessoas que trabalhavam para essa empresa terceirizada. Entretanto, nós também queremos nos solidarizar com essas famílias e dizer que nós estamos à disposição das autoridades. Além das 2 mortes, outras 6 pessoas ficaram feridas. 3 pessoas já receberam alta e outras 2 seguem internadas em estado grave no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto aqui em Manaus. Em nota, a Marinha do Brasil disse que irá instaurar um inquérito para apurar as causas e possíveis responsáveis por esta explosão. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6h38. Você no melhor Mix do Brasil. Daqui a pouquinho você vai conferir aqui no 18 horas que mais de 2.000 policiais foram afastados das ruas por problemas de saúde mental. Esse é o nosso assunto em instantes já. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, terça-feira, 15 de agosto. Teremos mais um dia ensolarado aqui em Manaus. Cid Soares, previsão do tempo. Previsão do tempo. Vai ter sol, não preciso falar, né? Sol, aumento de nuvens de manhã. Teremos pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 31. Possibilidade de chuva 90% com 10 milímetros. A umidade relativa do ar atinge máxima de 87%, ainda é pouco. Preciso respirar água. É isso que temos para amanhã, Carlão. 6h38. Mix. Entrevista do dia. Muito bem, a nossa entrevistada de hoje é a deputada estadual Alessandra Campelo, que recentemente assumiu a presidência estadual do Podemos e que está no seu 3º mandato na Assembleia Legislativa. Alessandra Campelo é a 2ª vice-presidente da Assembleia, presidente da Procuradoria da Mulher e presidente da Comissão da Mulher, da Família e da Pessoa Idosa. Essa é a deputada, hein, Cid Alessandra Campelo. Ela vem marcando aí o seu mandato em defesa das mulheres. Boa noite, deputada. Seja bem-vinda ao programa 18 horas. Boa noite. Recentemente, tivemos o assassinato hediondo, que foi
deixou todo mundo aqui num clima muito ruim, da jovem Débora Alves, de 18 anos, estava grávida de 8 meses. Os casos de violência contra mulheres são assustadores aqui no Amazonas e no restante do país, claro. Em 2022, o Amazonas registrou mais de 4.000 casos de violência contra mulheres, a maioria na faixa etária de 10 a 14 anos. O que pode ser feito de políticas públicas para combater essa violência? O caso da Débora, boa noite, né? Boa noite, a todos os ouvintes, a toda a nossa assistência. O caso da Débora, de todos os casos que eu acompanho desde 2015, quando assumi meu primeiro mandato, eu estou no terceiro mandato, foi o mais grave, o mais hediondo e o mais chocante, né? O nível de crueldade, de frieza dos assassinos, né? Do pai da criança e do comparsa dele, foi algo assim impressionante. A Procuradoria da Mulher acompanhou desde o primeiro dia, desde quando ela sumiu. Na segunda-feira nós fizemos contato com a mãe da Débora. Na terça-feira nós reunimos com a mãe da Débora, quando o caso ainda não tinha tanta repercussão. Eu gravei vídeo, coloquei nas redes sociais, pedi às pessoas que compartilhassem e procurei a polícia. Então, a partir da terça ali, uma equipe especializada, eu liguei na mesma hora para o governador e ele determinou que o delegado-geral fosse até a Procuradoria da Mulher na Assembleia para atender pessoalmente a dona Paula, né? Porque quando eu conversei com ela, embora eu tivesse esperança, para quem não sabe, eu também sou policial, né, licenciada, mas quando eu conversei com a Paula, eu já fiquei preocupada de ser um caso de feminicídio, de homicídio do bebê ou de um aborto, enfim, da criança ter sido arrancada. Eu já fiquei ali com esperança, claro, a gente sempre tem, mas já achando que era algo mais grave. Então, a gente acompanhou desde o início. A violência contra a mulher no Brasil e no mundo é algo assim espantoso. Aqui no Brasil, a cada 6 horas, uma mulher é vítima de feminicídio pelas estatísticas. No Amazonas não é diferente. Então, isso é algo nacional, é algo mundial. Mas aqui no Brasil, vamos falar de Brasil. Sim. A gente precisa de uma união grande de políticas públicas do governo federal, dos governos do estado e dos governos municipais também. Mas não é uma política só de polícia. A gente precisa, assim, de leis que garantam os direitos das mulheres, que garantam punição aos bandidos. Toda vez que alguém é punido, isso encoraja outra mulher a denunciar. Da mesma forma que quando um homem não é punido, a mulher fica com medo de denunciar, porque ela diz, vai acontecer a mesma coisa comigo. Então, os estupros são subnotificados. A gente tem no Brasil um estupro a cada 7 minutos, né? E a gente precisa de políticas públicas não só na área de segurança, a gente precisa de políticas públicas na área social. Nós precisamos de empoderamento, empregabilidade para as mulheres, colocar essas mulheres no mercado de trabalho. A mulher na família, ela é sempre a mais prejudicada, porque quando ela tem um filho, é ela que para de trabalhar. Ela que larga o emprego e os estudos. Ela que abandona a sua formação para ficar em casa cuidando dos filhos. Então, ela tem menos oportunidades que os homens. A falta de creche, por exemplo, nas cidades, é um fator de agravamento da violência. Falta de iluminação pública numa cidade é um fator também de agravamento da violência. Porque se uma mulher, por exemplo, ela não tem creche, ela não tem como estudar, não tem como trabalhar e ela não tem como ter a sua independência financeira. E muitas vezes ela permanece em um relacionamento abusivo, violento, por dependência econômica também. Isso mexe um pouco com a dignidade humana, não digo nem da mulher, não é? Você falou tudo. Isso é uma questão de direito humano. O que a mulher quer é apenas ter o direito a uma vida sem violência. Olha, não é justo que um homem, ao andar numa rua, se vierem 2 mulheres em sua direção, você que está em casa nos ouvindo, pare para pensar. Um homem andando sozinho na rua, vem 2 mulheres em sua direção. Não acontece nada. Ele acha aquilo normal. Agora, pare você, mulher. E você, homem também que está ouvindo. Quando uma mulher está andando na rua sozinho, se vierem 2 homens, ou um homem que seja em direção dela, ela tem medo. Por favor, né? Olha, quando um homem, um outro exemplo, quando um homem vai preso, pesquisas mostram que... Qual medo vocês 2 aqui que são homens, né? Qual o maior medo vocês acham que um homem tem quando ele chega num presídio cheio de homens? O principal medo. Eu imagino que é realmente a questão da violência, né? Que vai sexual. Violência de um modo geral e principalmente o estupro mesmo. Pois é. A mulher tem medo de ser estuprada todos os dias.
Esse medo que um homem sofre quando vai na cadeia, a mulher sofre todos os dias. A gente não pode andar de ônibus, a gente é encoxada. Deputada, pegando essa linha de raciocínio, olha só, as causas mais frequentes da violência contra as mulheres estão relacionadas ao machismo e à estrutura patriarcal na nossa cidade, que é o que a senhora está falando aí agora pra gente. Exatamente. Como reverter isso, deputada? É possível? É possível, e eu acredito muito em políticas públicas, principalmente na área de educação, que criem uma nova geração. Uma geração com pensamentos diferentes. Eu sou autora, por exemplo, da lei de combate ao machismo nas escolas e sou autora de uma lei que leva também a Maria da Penha e outras legislações para as escolas como conteúdo interdisciplinar, transversal. A gente precisa combater o machismo desde a criança. A gente precisa criar uma geração de meninas que entenda o que é um relacionamento abusivo e que elas não podem aceitar. Da mesma forma, a gente precisa criar uma geração de meninos que entendam que a mulher não é um objeto que eles podem lançar mão quando não querem mais ou quando aquele relacionamento acaba. O homem tem que entender que a mulher não existe em função de uma relação com ele, né? Para você ver, agora muito recente, há 2 semanas, o Supremo Tribunal Federal derrubou a tese de legítima defesa da honra, que era quando o homem matava a mulher, alegando que estava defendendo a sua honra por ter sido traído ou por achar que tinha sido traído, como se a vida da mulher girasse em torno de ter um relacionamento ou não com aquele homem. Então, assim, são coisas muito arcaicas que a gente tem que combater. Na estrutura, né, deputada? A gente vê que com o passar do tempo, muita coisa não muda. Questão cultural, questão de educação, que também se tem pouco, mas também tem a estrutura escolar que precisa ser mudada. Exatamente. Eu acredito que começa na escola. Começa em casa também, mas na escola. A gente precisa que isso seja uma matéria constante nas escolas. Eu tenho uma audiência na próxima semana no Ministério da Justiça, como procuradora da mulher da Assembleia, e uma das coisas que eu vou levar, aproveitando o agosto lilás, esse momento do mês de aniversário da Lei Maria da Penha, e a vontade que eu sinto do presidente Lula e do ministro Flávio Dino em mudar essa realidade da violência contra a mulher, e vou levar a eles uma proposta de que isso seja conteúdo obrigatório nas escolas. Boa. A gente precisa voltar também com a educação sexual. A maioria dos estupros acontecem dentro de casa, e a maioria absoluta são meninas. Infelizmente, até 13 anos de idade. Isso aí demonstra já de cara que tem uma grande subnotificação, porque uma menina até 6 anos, por exemplo, dificilmente vai relatar que foi estuprada. Muitas vezes ela sequer sabe que aquilo é uma importunação sexual ou um estupro. Então a gente precisa ensinar para a criancinha onde ela pode ser tocada e por quem. Isso é educação sexual. Estigmatizaram muito nos últimos 4 anos o que é educação sexual. E isso acabou tirando esse conteúdo que precisa, sim, nossos professores precisam ser preparados, nossas forças de segurança precisam ser preparadas. A gente precisa combater a violência obstétrica também, que é um outro tipo de violência. A gente precisa que a população entenda que não é só a vítima que pode denunciar. Qualquer pessoa que tenha acesso, que saiba que uma amiga, uma prima, uma filha, uma irmã está sofrendo violência, essa pessoa pode ligar para o 180, para o 181 ou para o 190. Ela pode denunciar sigilosamente. A Lei Maria da Penha, ela trouxe essa mudança importante. Não precisa ser a vítima, e a investigação ocorre independente da vontade da vítima. Às vezes você acaba evitando um feminicídio quando você denuncia um caso que a vítima, por estar ali num relacionamento abusivo, numa tortura psicológica e não ter forças para sair daquela prisão sem muros, às vezes alguém próximo tem que fazer alguma coisa por ela. Ok, deputada, já estamos encerrando a nossa entrevista, mas a gente não pode encerrar sem falar de política. Então, pois não. Olha só, a bancada feminina na Assembleia Legislativa do Amazonas vem aumentando nas últimas eleições, e isso é muito bom. Hoje são 5 mulheres deputadas, mas ainda está bem distante. Meu primeiro mandato eu era a única mulher. Do ideal, pois era a única mulher, então. Agora são 5, mas ainda está longe de 20%, e é um absurdo, porque nós somos mais da metade da população. Então. É a realidade do Brasil, a média de 15% nos parlamentos, e a gente precisa, sim, garantir a participação da mulher na política, seja com cotas, seja com recurso do fundo partidário, elegendo, votando em mulher e dando oportunidade. Eu acabei de assumir a presidência de um partido, o Podemos,
E um dos focos da minha gestão na presidência do Podemos aqui no Amazonas é garantir a participação das mulheres na política, eleger vereadoras, prefeitas e vice-prefeitas. Nós vamos trabalhar qualificando as mulheres e dando condições a elas para disputar. Nós somos a maioria dos que se formam nos bancos das universidades, as mulheres têm capacidade, a maioria das pessoas que fazem pesquisas de mestrado e doutorado são mulheres, então nós temos produção intelectual, nós temos capacidade e nós precisamos sim ocupar esse espaço. Agora é isso, uma sobe e puxa a outra. Alessandra, aproveitando, teremos eleições aí o ano que vem e a deputada Alessandra Campelo estará disputando a Prefeitura de Manaus, por exemplo? Olha, eu estou à disposição, me sinto preparada, já fui secretária de Estado 3 vezes e posso dizer, sem falsa modéstia, mas como uma mulher madura, que a gestão que fizemos no Poder Executivo teve muitos êxitos, seja na agricultura, no esporte ou na assistência social. Está aí o prato cheio, o auxílio estadual permanente e outras políticas públicas como a dignidade menstrual que nós estivemos à frente junto com o governador Wilson Lima. As mulheres estão preparadas e talvez seja a hora de um olhar inteligente e carinhoso ao mesmo tempo para a cidade de Manaus. Mas ninguém é candidato de si mesmo, eu faço parte de um grupo político, hoje coordenado pelo governador Wilson Lima, e o meu nome está à disposição desse grupo político. Coragem e preparo a gente tem. Muito bem. Conversamos aqui com a deputada estadual Alessandra Campelo. Muito obrigado pela sua participação, deputada. Suas considerações finais, rapidinho, só para a gente se encerrar. Só agradecer ao público que nos assiste, dizer que a Procuradoria da Mulher está à disposição. Procura a Alessandra Campelo nas redes sociais. A gente está lá para ajudar. Mulher, você não está sozinha. Há outras mulheres que podem lhe ajudar e o nosso mandato está lá para fazer a diferença na vida das mulheres. Obrigado, Alessandra. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. 18 horas. Olha só, e pelo WhatsApp do 18 horas nós recebemos o áudio do Alexandre Matias, presidente da Associação dos Motoristas e Entregadores por Aplicativo do Amazonas, dando aí a opinião dele sobre o aumento dos combustíveis. Vamos conferir agora. Sobre o preço dos combustíveis, sobre esses aumentos abusivos que está havendo no Amazonas, nós, motoristas por aplicativo e entregadores por aplicativo, sofremos muito. Muito mesmo. Por exemplo, agora, nós estamos tendo muito calor, temos que andar no ar-condicionado, os preços dos aplicativos estão muito altos para os passageiros e muito baixo para os motoristas por aplicativos. Então, o passageiro hoje está pagando muito caro pelo aplicativo. O aplicativo está ficando com 40% até 55% desses custos para ele, repassando apenas 50% para o motorista, 60% para o motorista, a maioria das vezes. E, mais uma vez, nós estamos aí. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 52 minutos, hora de conferir os bastidores da política local com ela, Cíntia Blink. Boa noite, Cíntia Blink. Olha só, a Receita do Estado e das Prefeituras teve forte queda em julho. O que aconteceu que deixou aí os prefeitos e até mesmo os governadores aí assustados, Cíntia Blink? Prefeito e governo, né, no caso. Boa noite, Cíntia. É isso. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid. Todo mundo que está com a gente na 100.7. Pois é, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que a queda na receita do ICMS de último julho, está deixando aí todo mundo preocupado. Manaus, por exemplo, para você ter uma ideia, nos últimos 4 repasses desse tributo estadual somaram 96,6 milhões, isso em 2023. Em 2022, nesse mesmo período, a soma chegou a 156,2 milhões. Então a gente está falando de uma queda aí de praticamente 60 milhões, quase 40% na queda. E aí a previsão é que isso prejudique muita coisa, como por exemplo, esse repasse do ICMS é um problema, mas também repasses federais caíram, como o de participação dos municípios, FPM, e o Fundeb, que é de educação básica. Pode ser que os professores aí, profissionais da educação, enfim, sejam prejudicados nesse abono anual do Fundeb. E eu trouxe o prefeito Davi Almeida, porque é o de Manaus, mas isso preocupa aí o Amazonas inteiro, que
deve sofrer aí o impacto disso. Por que houve essa queda? Essa é uma resposta que não existe, não tem ainda nada claro. O que especialistas em economia estão falando é que houve uma estagnação da economia mundial e brasileira. Mas eu acho essa resposta pouco satisfatória, né? A gente precisa de algo um pouquinho mais preciso. Por enquanto é isso, mas eu vou atrás de mais informação para trazer aqui. Cid, Carlão. Bom, seguindo com o prefeito Davi Almeida, tem motivo para ele ficar preocupado com o pedido de impeachment que chega agora aí na Câmara dos Vereadores? Pois é, chegou um pedido de impeachment, foi protocolado na Câmara Municipal de Manaus, isso foi segundo o portal Radar Amazônico, e o pedido fala não só dele ser impeachmentado, ou seja, ele sai aí do cargo de prefeito, como ele fica sem poder se candidatar pelos próximos 5 anos. É um momento muito... É uma semente, né? Está muito pequeno, muito recente, ainda está no protocolo essa questão, mas sinceramente, olhando a Câmara Municipal hoje, eu não acho que há razão para Davi Almeida se preocupar, porque não tem muita oposição ferrenha dentro da Câmara, apesar de ser um momento de maior oposição dentro da Câmara. A gente está falando de 41 parlamentares, cerca assim de 4, vamos dizer, está fazendo algo mais parecido com o que a gente costuma chamar de oposição. Então, como é uma casa onde ele está muito à vontade, hoje eu acredito que não é razão para que ele fique preocupado não, viu? Mas vamos continuar acompanhando, porque pode acontecer alguma surpresa, quem sabe pra gente é bom que traz conteúdo. Cid, Carlão. Ei, Cíntia, tem mais um cidadão do Amazonas aí à vista da Assembleia Legislativa, é isso mesmo, Cíntia? Mais foi a ideia que eu dei, não? Ficou com esse peso na consciência, né? Desde a última vez. Mas então, ainda não é cidadão, mas é uma proposta, é um projeto de lei do deputado George Lins, ele que é novato na casa, chega aí esse ano, ele é filho do Belarmino Lins, esse sim, deputado estadual por muito tempo, e ele quer dar o título de cidadão do Amazonas ao ministro da Indústria e Comércio do governo Lula, Geraldo Alckmin. A justificativa, vamos lembrar, né, para ganhar o tal do título, você, em teoria, tem que estar colaborando com o Estado e tudo mais. E ele justifica com o caso do Centro de Bionegócios da Amazônia, que ganha aí autonomia, né, e pode conseguir patrocínio de forma independente da Zona Franca de Manaus. Como isso foi uma iniciativa durante a gestão Lula, o deputado entende que deve dar o título de cidadão do Amazonas para Geraldo Alckmin. E foi isso. Boa. Valeu, Cíntia. Volto amanhã e trago mais informação para você. Valeu, beleza. 18 horas. Esporte. Olha aí, Cid Soares, como está o jogo do Nacional depois da polêmica, hein? Que polêmica, Cid Soares. Pois rapaz, olha, Bahia de Feira e Nacional se enfrentando aí pelo jogo de ida, né, da oitava de final Série B, apesar do tumulto em nível nacional por causa da infeliz publicação na página do Leão, que publicou uma foto em que jogadores aparecem simulando um velório. Essa imagem repercutiu muito mal, foi repudiada pela FBF, que é a Federação Baiana de Futebol, e o Nacional alega que não é uma referência à morte de Deon, atleta do Bahia de Feira, que morreu recentemente. Portanto, o Leão reconhece que a postagem não foi adequada, mas não foi intencional. E a bola rola sim lá em Arena Cajueira, em Feira de Santana, interior da Bahia, porque agora o Nacional vai perdendo por 2-0 olha aí. do Bahia de Feira. Olha aí. Neymar caiu pra cima. Agora ele é jogador do Al Hilal. O atacante brasileiro de 31 anos assinou um contrato válido pelas próximas 2 temporadas com o clube saudita hoje. O anúncio oficial deverá ser feito pelo menos até amanhã. O menino Ney vai ganhar lá na Arábia Saudita 320 milhões de euros. Significa 1,7 bilhão de reais, incluindo salário, luvas, acordos comerciais, enfim. Isso dá algo em torno de 70 milhões por mês, ou 2 milhões e 300 mil ao dia. Que tal? E ontem o emocionante confronto no Maracanã, Flamengo e São Paulo, selaram empate em 1-1, né, durante a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a reação aí da torcida rubro-negra, que não apenas apoiou fervorosamente seu time, mas também utilizou o momento para expressar seu descontentamento com a direção do clube. Manifestaram-se de forma contundente antes, durante e após o apito final. E hoje, só para lembrar, Vasco e Palmeiras se enfrentam no estádio Nabi Abchad, Nabizão, bem melhor, em Bragança Paulista, lá em São Paulo, 8 da noite. Palmeiras e Cruzeiro estão jogando, tá em 0-0 esse jogo até agora, tá no intervalo, e a gente vai saber mais amanhã. É isso.
Valeu, são 6 horas e 59 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bem, agora partimos direto para o nosso editorial 18 horas. Carlão, é com você. Editorial 18 horas. Dezenas de obras para o Amazonas foram incluídas no novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. No estado, o programa prevê investir 47,2 bilhões de reais. A lista está disponível no site oficial do programa. Antes, o governo também anunciou investimentos na área da segurança pública, ações e obras para o combate ao crime organizado na região. Os cidadãos do Amazonas dos municípios devem anotar as promessas, aguardar com esperança, mas também cobrar que essas ações e obras sejam realizadas. Afinal, o Amazonas depende de muitas delas para ter um futuro melhor. 18 horas. 7 em ponto, ficamos assim com mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Boa noite, querido. Até amanhã. Até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.